Ti, quando você foi rodar o link, você rodou o link depois que eu te enviei, né? Aí você falou. Emerson? Olá, tudo bem? Alô? Oi, tô te ouvindo. É que eu acho que é o meu lado aqui, que o áudio tá bem judiado aqui, peraí. Mas pode falar. Alô? Tá me escutando bem? Pô, vou inventar uma bosta, deixa eu ver aqui. Você tá falando fora? Tô tendo problema com o microfone do Teams. Será que é o seu lado? Então, Deixa eu trocar o microfone aqui, calma aí. Alô? esse é o meu lado. Melhorou agora? Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Opa, bom dia. Hey, Mike, how are you? I'm doing well, Domingos. How about yourself? Much better, much better. Good to hear, my friend. Yeah. Thank you for downside joining us today. is that everyone in the house got COVID. Oh, no. So sorry to hear. Is everyone healing well? Yeah, so far so good. So far so good. Kids, they don't have it, right? So it's
Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Pessoal, só fazendo uma introdução rápida aqui, enquanto todos vão entrando. Esse aqui é o primeiro workshop do processo de certificação FAP. Os representantes da OpenID estão aqui, vão ajudar com o compartilhamento de tela e com as orientações que a gente precisa. É importante que as empresas aqui do ecossistema do Open Insurance adquiram os certificados de receptora e de transmissora junto a alguma das autoridades certificadoras e entrem com o pedido de certificação na OpenID até o prazo de 5 de agosto. A gente tem tentado comunicar e vamos reforçar essa comunicação ao longo dos próximos dias. Já me mandaram aqui no chat um questionamento se a sessão será gravada. Ela já está sendo gravada. E sim, a gravação vai ser disponibilizada ao público geral. Então, sem muito mais delongas, acho que a gente já pode passar a palavra aí ao time da OpenID. Já temos aí quase 80 pessoas participando aqui da reunião. E aqueles que porventura se atrasarem, entrarem ao longo da sessão, a gravação vai estar disponível, eles sempre podem retornar. Beleza? Então, pessoal, bom dia, bom workshop para todos e time da OpenID, fique à vontade. Gente, agora que eu vi que o Mike está projetando tela, vai ter algum apresentador em português? Sim, Domingos criado. Então obrigado, Domingos. Bom dia, bom dia. Bom Quem vai abrir a palavra vai ser o Mike. Deixa eu passar direto a palavra para ele. Hey, Mike. Do you want to get started? We're ready to get started? Yeah, let's go. Let's get it. Can you see my screen? Yeah, we can see. Okay, very good. Very good. So the agenda for today's workshop, thank you for all joining. The agenda for today's workshop is we're going to provide a brief overview of the OpenID Foundation for those that aren't familiar, a brief overview of the FAPI specification and certification program. But the goal is to get through the overview presentation quite quickly so that we can get into the actual demonstration of the conformance test suite and the certification process. So just in the way of brief introductions, I'm Mike Les with the OpenID Foundation. I'm program manager. I'm responsible for all operations at the foundation, and I have a few of my colleagues with me today, and I'll allow them to briefly introduce themselves. Joseph, did you want to go ahead next? Sure. So my name is Joseph Heenan. I'm the lead on the certification program at the OpenID Foundation. Domingos? Domingos Criado. I'm part of the certification team on OpenID Foundation, working on this for the last 1 year, and been on this identity industry for a while already. And Marcus? Yeah, my name is Marcus Almgren, also like Domingos and Joseph, part of the certification team along with Mike, and I'll be here looking forward to this session today. Thank you. Thank you all. And just a brief note that obviously Domingos is in Brazil and is Portuguese speaking, so as is Marcus, so we're very fortunate to have both of them with us today. So feel free to ask any questions in Portuguese to ensure clear communication. So without further ado, I'm going to start off by just providing a brief overview of the OpenID Foundation.
The OpenID Foundation is a nonprofit standards development organization. Was founded in 2007. We're focused on the development of open internet identity and security standards to ensure robust global deployments while enabling interoperability. All OpenID standards, including the FAPI specification, are developed within OpenID Foundation working groups that are made up of a global community of experts that develop and validate standards through an open consensus-based process. Anyone can join OpenID Foundation working groups. You do not need to be a member. You just need to sign an IPR agreement that basically says that you're not claiming any IPR, that you contribute to a working group. And then we'll get into more detail about the OpenID certification program, but the goal behind the certification program is to ensure compliant, secure, and interoperable deployments, and that's why we're here today. We're a global organization, quickly growing. We have members throughout the world. We're made up of both corporate members and individual members that help support the operations of the foundation. Our primary contributors to support the foundation is through membership dues and certification fees. We currently have over 100 corporate members, with some of the original founding members still on the board, including Google and Microsoft. Again, we have quite a few members in Brazil that joined from the Open Banking Initiative to help support the foundation's initiatives, as well as to take advantage of member certification fees. And we have quite a few nonprofit and academic and government members as well, including a few from Brazil as well. I mentioned working groups. So there's currently 10 working groups that within the foundation that are focused on developing OpenID standards, which are defined by the charter, by each of the working group charters. As I mentioned, FAPI is one of the working groups. It's probably one of the most active working groups we have currently within the foundation. And mostly the working groups meet online to on a weekly basis to develop the standards and advance that work. And as I mentioned prior, you do not need to be a member of the foundation to participate in a working group. You can also lurk, if you will. Just you can keep up to date on what's happening with the different working groups by subscribing to the mail list, and all of that information is found on the OpenID Foundation website. So just a brief overview of the foundation, and I'll hand over to Joseph Heenan now, who will walk us through a quick introduction to the FAPI specification. Thanks, Mike. So I suspect some of you will have already come across FAPI, but to just give an introduction in case there are people that aren't. FAPI was previously known as the Financial Grade API. It's just a general purpose, high security, interoperable profile of OAuth 2. So next slide, please, Mike. So the FAPI working group was originally founded in 2016, so a good 7 years ago now. It was originally targeting the actual financial functional APIs, but it quickly became just a security profile, as solving all the problems was too much of a hassle. And then we started to generalize that it wasn't just focused on finance, it was focused on any verticals that needed that property of having a higher security and more interoperable profile of OAuth. Despite the history, it really is a protocol for any vertical. So next slide, please, Mike. So it's been very successful. We're seeing adoption worldwide. The UK open banking ecosystem was the first one to adopt it, followed by Australia with their consumer data rights legislation.
then FTX in the USA, and then obviously Brazil open banking, and now Brazil open insurance. And there are various other jurisdictions that have mentioned FAPI in various ways, but aren't as perhaps as far ahead as Brazil are. Next slide, please. So one of the advantages of the FAPI profile is that it's not just the actual protocol. The foundation developed a complete set of conformance suites for it as well. So there's a collection of positive and negative tests. Talk a bit more about those later, obviously. These have already been used across the UK, Australia, Brazil. Brazil open banking, obviously we're making the changes now so they can be used for open insurance. And we've got over 100, I think. In fact, I think it's well over that now, certified FAPI implementation. So these aren't new standards, these aren't new test tools, everything's quite mature at this point. So yeah, so to talk in more detail about the certification program, the certification program in general, it's been going since 2015. That was when it launched for OpenID Connect identity providers. Added the relying party tests a bit later, and then the FAPI test started to launch in 2019. So we've learned a lot through that experience. We've rebuilt the test suite, and the program is much easier to use than it was at that time. So the core goals of the certification program are to make sure that everything is interoperable, so that if you take a relying party implementation that's been certified and an authorization server that's been certified, they should just work together. There shouldn't be disagreements about exactly what the protocol says, which is otherwise a big problem that we saw in some of the earlier ecosystems. And they test the security properties of the protocol are correctly implemented as well. One of the things that's a bit unique to the FAPI test is you can actually use them. You're not just checking that a piece of software is FAPI compliant, you're also checking the exact details of the configuration of a real live running system. And the tests don't cover all of OpenID Connect Core, but that doesn't matter for Open Banking Brazil. So next slide, please. So the FAPI certifications are all publicly listed on our website. Once you've sent in your certification, it's been verified and you've paid the fee, you get listed on our website. It's a public listing. Anybody can view your results and check if you are certified or not. So a bit more about the actual certification program. The tests are all developed with close support from the relevant working group. So that the FAPI working group has given us a lot of support on developing the FAPI tests, and we do update the tests based on requests from that working group as they think about possible new ways that people could implement the protocol wrongly, or things that are particularly important security properties that we should make sure to test. People that are testing get direct support from the OpenID Foundation certification team. So that's myself, Domingos and Marcus, who are on the call, and our colleague Edmund, who's probably not yet awake yet, as he's on the US West Coast. And the program's won several awards. It's internationally recognised. It's required by regulators in the UK as well as Brazil and so on. And we maintain the tests as well. So if there's new versions of underlying specs or new potential security vulnerabilities, or if we get reports of new interoperability problems that we haven't thought of, we can add extra tests to cover them. And we also try and make sure that the test failures are as easy as we can for people to interpret. And if we do find issues with things, then we do pass them back to the
the relevant working groups so that they can improve the spec, the actual text in the specification to make things clearer if things are confusing or ambiguous. So the quite a nice feedback loop by having the same organisation that's developing the tests and running the developing the specifications. So next slide, please. So this repeats a little bit what I've already said, but doing this kind of testing has benefits for the whole ecosystem. So what we've seen elsewhere is that for these various open banking, open insurance, and so on initiatives to succeed, they really need to be interoperable. You need to be in a state where if a fintech wants to access the data, then they can do an integration following the standards, and then it just works with any bank. That's very desirable. If you don't have that kind of interoperability, then you can't really scale your ecosystems because the fintech's having to do unique work to integrate with each different authorization server, and that quickly becomes a negative for the ecosystem as a whole, because people are reluctant then to integrate with the smaller companies, and the whole open ethos doesn't end up quite working. So you really must test both sides of the connection. So there's tests for both the sharing party, so the insurance companies, and for the receiving party, so the OAuth client or the relying party or the fintech or whatever you want to call it. So there's various resources on our website for the program. There's links to a few of them here, and we'll share this presentation afterwards so you can find all the links. And there's an email address for the certification. That's the best place to go to if you need any help. So just talk a little bit about the Brazil Open Insurance specific tests. So the tests for Brazil Open Banking have been live for a little bit, or for quite a while now, sorry. And because there's some small changes in the Brazil test, just in kind of you're using a different directory, we need to use slightly different permissions when creating the consents and so on. So there are two separate profiles in the test tool. There's one for Open Banking Brazil and there's one for Open Insurance Brazil. So we've got beta versions of the Brazil tests available, and we'll do a demo of those later. We're hoping to get those published into production next week. I think we've got at least one report we've got from one of the testers that we need to investigate and possibly fix first. And we're expecting to open the certification program in general once we've got 3 organizations that have actually tested the tests. We need to have some confidence that the tests have been correctly implemented before we actually open it up to certifications. So we've currently got 2 different organizations that have helpfully tested the test for us, which has been great, but we do need one more volunteer. If anybody has an implementation that's ready to test, then please do get in touch with us. So we'll now start talking about what you actually need to do to get certified. So there's things you need to do before you can actually start the certification process. You need to register 2 different OAuth clients. The conformant, this part somehow always confuses or surprises people, because normally for each piece of software you'd register with your insurance company or your authorization server, you'd only have one OAuth client. But because the test suite needs to test the security properties of the system, it actually needs 2 different clients. So it can do things as one client and then check that tokens issued to one client can't be used by the other valid client. So that's why we actually need 2. So the person, the tester that's actually going to be running the conformance suite and testing it against your insurance company, they need to be able to create and register client credentials in the system. So they probably need access to
the Open Insurance Brazil directory sandbox. So they should have an account on there probably to be able to do this, or at least access to someone that has an account and can help them through that process. And it's really recommended that for at least the first time you run the test, that the person running the test has existing domain knowledge. So it is a fairly complex technical task. It's not a kind of testing task that you might just assign to someone that has tester in their job title, that's used to kind of following test plans and clicking a few buttons. It's not that kind of thing. It's a bit more technical. You do need to know a bit about TLS certificates, about JSON web key sets, and a bit about OAuth 2 to really understand how the setup needs to be done. It's very hard for someone that doesn't have that existing domain knowledge to actually do the right thing. So next slide, please. And I'm going to ask my colleague Domingos to actually talk through this one in Portuguese, if you don't mind, please, Domingos. Sure. Então, basicamente, o que esse slide tenta sumarizar é o processo do fio ao pavio. Então, assim, você tem uma série de passos que tem que ser seguido. O que a gente recomenda é que os passos sejam seguidos da forma que a gente está detalhando aqui. Basicamente, o processo, então, começa pela implementação propriamente do OP ou do cliente, tendo em vista, então, a especificação da FAP. Desculpa, eu estou com a voz meio judiada hoje, mas saindo da Covid. Então, a nossa recomendação, então, é primeiro implementar o sistema, primeiro implementar o OP e o client, fazer o setup dele no ambiente de sandbox, exatamente como ele vai ser executado em produção, então, tendo exatamente os mesmos componentes, numa escala, obviamente, muito menor, mas, enfim, tendo exatamente os mesmos componentes, porque isso é para garantir a interoperabilidade, né? Porque a gente vai testar o sandbox, a gente não vai testar em produção. Então, quanto mais próximo o sandbox estiver próximo da produção, mais fácil vai ser para a gente, quando a gente for virar para a produção no ambiente. Depois de colocado isso, depois de feito e criado um ambiente então, de sandbox, a gente tem que registrar todos os clientes então no nosso diretório. É por isso que o Joseph mencionou, então, que assim, a melhor estratégia é ter a pessoa que vai executar os testes com permissão de criar os clientes dentro do diretório. Exatamente por esse motivo. Porque os clientes, a gente vai usar MTLS para autenticação, se for usado, no caso, o Profile, né, de MTLS, ele vai ser dependente, então, de Full Qualify Name e por aí vai, então é importante registrar depois de criado o ambiente. Criado, então, o registro, então, dentro do Sandbox, a gente vai criar as configurações de execução de teste dentro do Conformer Suite. O Conformer Suite, você vai ter que fornecer alguns dados que são do cliente, então o Client ID, o certificado que vai ser utilizado para fazer a autenticação e por aí vai. Depois, executados os testes, a gente vai ter diversos passos, como a gente vai ver, de acordo com os profiles que serão suportados então, por cada uma das empresas. Cada um dos profiles tem um número de testes que são... Os test cases são diferentes, ou seja, não são todos os profiles que têm os mesmos passos. Então, você vai ter... cada profile tem, então, uma série de passos. Executado cada um deles, a gente sugere ir um a um. Você tem que conferir que não tem nenhum teste falhando. Não pode ter nenhuma failure. Esse é mandatório para a gente. Ou seja, não pode ter nenhum erro de execução no plano. Depois, feito isso, você vai fazer revisar todos os passos. Quando a gente for quem já deu uma olhadinha já nos testes, no Conformer Suite, já deve ter percebido que, assim, de acordo com que você vai executando alguns testes,
o Conformer Suite pode pedir para você subir screenshots de telas para demonstrar que você verificou um determinado passo. Todas essas reviews, elas também são checadas pela gente quando você submete, tá? Depois de verificado tudo, os planos de testes com todos os passos, verificado que não tem nenhum erro, você vai fazer, então, efetuar o pagamento então, do FII. O pagamento do FII, se vocês forem pagar via o diretório, entrar em contato direto com eles, conferir se for pagar direto, você tem duas opções, de pagar via invoice ou via PayPal. Domingos, o Emerson mandou uma dúvida aqui no chat, desculpa te interromper, questionando se tem algum custo para ser membro ali do Working Group da OpenID. Então, se for corporativo, você pode entrar em contato com o Mike, tem um processo de formalização, então, da seguradora na OpenID Foundation. Então, você vai ingressar como membro corporativo, tem um FII para membro corporativo, e se você for membro corporativo, a gente dá um desconto no FII do teste. Quando você der uma olhada na página de membros, de como a gente pode, talvez depois a gente pode, eu vou conversar isso com o Mike, mandar a direção, então, de como é que é feito o processo de inscrição para membro corporativo. Beleza. E aí, lembrando Emerson, que... então, se precisar, a gente volta nisso, tá? Obrigado, Domingos. Não por isso. Lembrando que é diferente você ser um membro... você tem, na OpenID Foundation, você tem duas opções. Você pode ser membro individual ou membro corporativo. Os descontos para o FII, para o teste, são para membros corporativos, não são para membros individuais, tá? Vamos lá. Feito, então, o pagamento então, do FII, você vai preencher um documento que você consegue encontrar na página de instruções. É um PDF onde você vai autodeclarar que você atingiu e implementou um determinado profile. Então, vamos imaginar que você vai implementar o profile de DCR, Dynamic Client Registration. Você vai preencher um PDF informando que você implementou o profile de DCR, e aí você vai usar o último passo, que é Prepare Submission. Você vai entrar no Conformer Suite, tem uma funcionalidade que é preparar o Certification Pack. Nesse, o que o Conformer Suite vai fazer, você vai subir o PDF, e quando você usar essa funcionalidade, ela vai fazer um lock, que é no plano de teste. Então, ele vai garantir que o plano está imutável, ele vai garantir que o teu plano de teste todo está público, todo mundo vai conseguir ver, ele está apto para ser publicado. Quando você usar essa funcionalidade, ele vai te devolver um zip file, que vai ter todo o plano de teste, com os resultados de teste. E aí é esse cara que você vai subir para o OpenID Foundation via Service Desk. Processo cumprido. Eu vou pausar aqui e esperar se tem alguma pergunta. Tá, então só já aproveitando aqui, mandaram também no chat se a certificação de RP também é necessária para esse momento, né, de receptora de dados. E aos demais que estão presentes aqui na reunião, pessoal, quem tiver alguma dúvida, eu peço para ir levantando a mão ali nessa reação aqui do Teams, e aí a gente vai tirando na ordem, beleza? Ok. Ou pode mandar no chat também e a gente vai tentando tratar aqui à medida que for chegando. A certificação de RP, até onde eu sei, sim, ela é mandatória. Ok. Wagner, você tem algum comentário a respeito dessa questão da RP também? Não sei se está aqui. Bom, o entendimento que a gente teve junto do GT foi de que sim, seria obrigatório. E aí a dúvida já
Só organizando aqui a fila, pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas no chat, mas como o pessoal também levantou a mão, vamos passar a palavra para eles que levantaram a mão primeiro, tá? E aí a gente volta Deixa nos eu do só chat. responder um negócio aqui primeiro. A dúvida do Fabrício. Você pode utilizar esse mesmo espaço. É bem próximo desse espaço. São exatamente os espaços. Beleza, Domingos, obrigado. Éder, pois não. Bom dia aí a todos. Eu tenho uma dúvida assim, eu vi que tem esses espaços do Open Bank, a gente está com essa lista aqui de 11, me pareceu assim, para quem não participou do Open Bank, que é no nosso caso aqui, é bem complexo o processo, ele não é muito simples, a gente tem umas datas muito apertadas, e se a gente teria algum material mais detalhado sobre todo esse processo, inclusive essas questões dos valores lá do OpenID, se a gente, assim, são valores altos para quem não é membro, mas quais seriam os valores para a gente se tornar membro, para ver se vale a pena. A gente não tem isso detalhado, a gente não tem isso um pouco mais assim, aberto para que a gente pudesse tomar uma decisão, porque vão ser dúvidas talvez de muitas pessoas. Então, aí todo mundo vai ter que fazer esse levantamento, todo mundo vai gastar um tempo fazendo isso, se a gente não tem isso mais aberto aqui para o time poder tomar essas suas decisões. Com relação ao fee de membros, eu acabei de mandar no chat a página sobre os benefícios do membership, onde você tem alguns links. Você tem lá diversas tabelas de entrada, com alguns fees. No caso aqui, que eu comentei, você tem alguns níveis, um deles é o individual, né, que é por pessoa. Mas no caso aqui, quando a gente está falando do desconto para seguradora, a gente está falando da organizations. E aí você tem a faixa de entrada. Esses valores aqui, no fim das contas, o que a gente faz a gente tem uma política de criar campanha nesse caso. Eu vou pedir depois para o Mike. Okay, Mike, I think it's better for you to chime in here. Domingos. So what they are asking for is how's going to be the fees for membership, and if there's going to be any kind of campaign for joining the OpenID Foundation with the OPN. If we're going to keep the membership as the price table as we have on the website, or it's going to be a different dues. I'm sorry, you're breaking up a little bit there. The question's around the membership fees. Is that right, Domingos? Yes. Yes. We don't. Are you asking if there's any planned changes with membership fees? Yeah, it's asking if there's going to be any kind of campaign for joining the OpenID Foundation. I don't really. I mean, any organization's welcome to join the foundation. One of the benefits of joining the foundation is to take advantage of member certification fees. So the certification fees today is FAPI certification fees is $5,000 for non-members for both OP and RP FAPI certifications, and it's $1,000 for members. Does that answer the question, Domingos? Yeah, and what is the fees for becoming members? It's in that link that you put in the chat there. Okay. It's dependent on the size of the organization, but memberships start at $50,000 if an organization wants to join at the board level. So that's the level with Google, Microsoft, Visa, Verizon, and Yahoo, and others. But then moving down to the corporate memberships, it's starts at $20,000 for the largest organizations, and then all the way down to nonprofit and government organizations make it very accessible at $250 per year. But again, all the membership fees are in the link that here. I'll just drop the link in again.
Yeah, and Domingos, just before you drop back into Portuguese, I think we do have time set aside at the end for questions. So we probably want to try and wrap this up and get onto the demo if we can. And Okay, great. Yeah. Sorry. Domingos, então só para traduzir aqui para o pessoal, acho que a gente vai seguir com o workshop, vamos manter a fila de perguntas aqui, então pessoal, podem manter as mãos levantadas e abrir o final da sessão para tirar dúvidas, é isso? Isso mesmo, melhor. Que a gente consegue pelo menos mostrar já o Conformer Suite, como executar, como fazer. Beleza. E aí, pessoal, se surgirem dúvidas, podem ir levantando a mão para a gente esclarecê-las no final e, eventualmente, mandar no chat. A gente deve priorizar os que levantaram a mão e os que a gente receber via chat após tirar a dúvida aí de quem se pronunciou, de quem levantou a mão, a gente passa por eles. Então, acho que podemos seguir com o workshop, sim. Beleza? Então tá jóia, então. Valeu, obrigadão. Desculpe então pela confusão. Joseph, I think the floor is yours. great, thanks, Domingos. So as I say, we will have time at the end for some more questions. Just do want to take the demo first. So because there's not a mock system for the open insurance system, we've been working with one of the insurance companies to actually test the test. So we've asked them to do the demo today. So hopefully, Gabrielle, are you here? Yeah, Joseph, I can take it from here. Yeah, so please go ahead and share your screen and so on. Yeah, sure. Então, pessoal, bom dia a todos aí. Meu nome é Gabriel, eu trabalho aqui com a Sensidia, a gente atende algumas seguradoras aí. E em acordo com o OpenID aí, como eles disseram, né, a gente não tem ainda um sistema de mock aí que eles consigam executar o motor para estar fazendo a demo aí. Então a gente combinou com eles de fazer em conjunto aqui, apoiá-los aí nessa execução, né? Então a gente vai executar aqui o motor da OpenID, apontando para um ambiente de um cliente nosso aqui, a Zurich. E então a gente vai estar usando esse ambiente da Zurich para rodar alguns testes, mostrar para vocês como que o motor funciona, a execução em si do motor, como analisar possíveis problemas, como entender o que o motor está fazendo. Vamos passar um pouco sobre a configuração do motor também. Eu tenho alguns links salvos aqui para passar para vocês depois, que auxiliam aí na configuração do motor, que é uma parte um pouco mais complexa aí. Então, deixa eu começar aqui. Acho que é bom ressaltar já que eu estou usando uma versão do motor do OpenID, que é uma versão não oficial ainda, né? Não é uma versão fechada ainda. O link oficial é esse link aqui, né? O certification openid.net. Mas nessa versão oficial a gente ainda não tem a versão final ali preparada para rodar o motor para Open Insurance, né? Então o pessoal do OpenID disponibilizou uma versão aqui para a gente, beta, digamos assim, né? Para a gente rodar os testes do Open Insurance por enquanto, para a gente validar. E aí eles deram a previsão aí de semana que vem, mais ou menos, né? O Joseph comentou, de talvez semana que vem já ter aí finalizado esses testes, dependendo aí do apoio também dos demais participantes validarem, né? Então, na tela do motor a gente faz login, né? Eu vou fazer login com a minha conta Google aqui, da Sensidia. E beleza, né? Então a gente tem aqui na primeira página do OpenID, a gente tem os botõezinhos aqui, e para criar um plano de testes novo, né? Esse primeiro botão de Create a New Test Plan, né? E aqui começa já a configuração do motor. Então, eu vou limpar aqui para a gente começar do zero. Então tem dois, igual o pessoal estava comentando ali, né, na apresentação do Joseph, a gente tem dois processos de certificação que a gente tem que executar, tanto lá para o Open Bank, aqui para o Open Insurance também, que são esses dois testes aqui. Tá? A gente tem o teste de DCR, que é esse Brazil Dynamic Client Registration, tá? E a gente tem esse teste de Authorization Server. Tá? Então são esses dois testes que a gente precisa ter para a parte de transmissor de dados, né? O pessoal perguntou aí de RP no chat, que é para receptor, o foco aqui vai ser mais nessas duas aqui que são de transmissor. Tá? Então essas duas certificações têm que ser, esses dois motores, né, têm que ser executados para vocês tirarem a certificação aí junto ao OpenID e estarem aptos a operar como transmissores. Eu vou começar pela do DCR, que é essa de baixo aqui. Tá? E aqui a gente tem alguns campinhos que tem que ser preenchidos, né? Uma dica é sempre olhar essas hints aqui, tá? Ele tem algumas hints que você pode passar o mouse em cima e ele mostra uma descrição do que é cada campo, né? Então isso aqui ajuda a entender como preencher o motor também, tá? Então esse primeiro campinho aqui é o tipo de autenticação que o cliente vai estar utilizando, tá? Eu vou estar utilizando aqui MTLS. Se o seu servidor der suporte a JWT, esse tipo também, você pode tirar a certificação com ele também, mas eu entendo que para o regulatório MTLS é a requerida aí, né?
A gente tem aqui o tipo o método que vai ser utilizado para mandar o request object, tá? Então são termos mais técnicos aí voltados à parte de OAuth, etc, né? Que o pessoal comentou. Eu vou estar utilizando aqui o by value, mas tem esse push também, tá? Para o regulador, eu entendo que o by value também é obrigatório. A gente tem o perfil FAP, então aqui a gente vai ter de fato o Open Insurance Brasil. Percebe que tem Open Banking Brasil, né? A gente tem o Open Insurance Brasil. E essa tag do Open Insurance, né, esse campinho Open Insurance, só aparece nessa versão beta, tá? Na versão oficial lá, aqui não vai ter o Open Insurance Brasil ainda, tá? Então o pessoal deve disponibilizar aí nas próximas semanas a versão final e lá aí deve ter sim esse profile também, né? E esse Response Mode, eu vou estar utilizando o Plain Response aqui, que também é o do regulatório. E a gente tem aqui uma série de campinhos para configurar então, né? Esses campos, eu já tenho até um JSON, eu vou até copiar ele aqui na minha outra tela, só para colar aqui e garantir que está certinho. Mas eu vou passar campo a campo aqui só para dar uma explicada por cima do que cada campo faz. Tá? Então a gente tem aqui, esse primeiro campo é um alias para o seu teste, né? Então é um apelido aí, né, que você pode dar para o teste. A gente está usando aqui a Syncytia com a Zurich, né? Então a gente colocou um alias nosso aqui, uma descrição também. E aqui você fala se você quer que os seus resultados fiquem públicos ou não. Você pode publicar os resultados depois, então eu sempre coloco não aqui, não precisa deixar público nesse momento. Tá? A gente tem aqui agora as configurações um pouco mais técnicas, né? Então, é o URL de discovery do seu servidor de OpenID, do seu OpenID provider, né? Então a gente precisa fornecer aqui a URL, a famosa URL de well-known, né? Que é essa onde o servidor, né, o OpenID provider fornece os seus metadados aí para os clientes conseguirem descobrir, né, realmente quais são as informações ali, os métodos de autenticação que o servidor suporta, tá? Então isso aqui você tem que preencher isso aqui com a URL de well-known do seu servidor. Então no caso a gente está usando aqui um ambiente da Zurich, né? Então estou apontando aqui para o well-known deles. O scope que vai ser utilizado nos testes aqui, para os tokens, né? Oi. Assim, só ajudando aqui, atrapalhando também. Essa URL é a mesma que está no Authorization Server do diretório central, tá bom? Que você configura lá no... Beleza, boa. Na demo que fizemos na semana passada, a gente configura... esse diretório central, ele perde sessão direto. Bom, na demo que nós fizemos semana passada, a gente colocou essa URL de well-known aí. Então, essa URL que está no diretório central é o mesmo que tem que colocar no motor. Isso aí. Aí, basicamente, essa URL traz metadados aí de configuração mesmo do teu OpenID Provider, né? Então, tem que preencher esse carinha aqui. O escopo dos tokens que vai ser utilizado aqui nos testes, né? Então, eu estou usando aqui escopos de fase 2 aí de Open Insurance, né? Não precisa ter todos os scopes possíveis aqui, é só alguns para o motor conseguir utilizar aí. Aqui o JWKS, basicamente a gente está usando, a gente precisa pegar o nosso certificado de assinatura lá e configurar ele no formato JWKS, tá? E preencher esses campinhos aqui. Então nesse hint ele explica um pouco sobre isso, tá? Eu não vou entrar no detalhe de como montar isso aqui, mas nessa hint ele explica um pouco sobre isso. E eu tenho alguns links também depois com alguns exemplos, tá? Que também auxiliam a entender isso aqui. Então depois eu posso mandar no chat para vocês, tá? Então, esses dois campos aqui são referentes aí a certificados de assinatura e tal, que são certificados que você configura lá no próprio diretório central, né? São certificados que ficam aqui em certificates, né? Então, você precisa cadastrar certificados aqui devidamente e utilizá-los aqui na configuração do motor, porque o motor, de fato, ele faz integrações aí com o diretório central, tá? Inclusive, mais para baixo vai ter um campinho que você fala qual é o diretório central, né? O URL dele. Aqui a gente tem certificados que o motor vai utilizar para testes, então, né, igual o pessoal estava comentando, né, o Joseph ali, a gente precisa fazer, acho que o Domingos também comentou, né, a gente precisa fazer, usar clientes aqui que estão devidamente cadastrados lá no diretório central, né, então lá no diretório central a gente tem a seção de software statements, né, então a gente tem alguns clients cadastrados aqui, então a gente tem que usar esses clients, e eles também têm certificados dentro deles, né, acho que o Fabrício mostrou na demo da semana passada, né, se a gente abrir algum desses carinhas aqui, a gente tem a seção de certificados desses clientes também, desses software statements. Tá? Então a gente precisa usar esses certificados aqui também na hora de configurar o motor. Então eu tenho aqui a chave pública, privada, né? São certificados de sandbox aqui, né? E isso aqui é a trust, né? A chain a cadeia dos certificados emitidos aí pelo diretório central de Open Insurance, né? Então a gente precisa pegar essa cadeia e configurar ela aqui também, para o motor conseguir fazer a validação, né, desses certificados aqui também.
Tá? Então, são basicamente certificados de cliente para fechar o MTLS, porque o motor vai de fato conectar no teu servidor OpenID, né, no teu OpenID Provider, utilizando todos os fluxos aí do OpenID de MTLS, etc., para validar se isso está funcionando. Então, você precisa fornecer, né, um certificado de cliente válido para ele conseguir fechar esse handshake e fazer os testes. Tá? E aqui, por fim, a gente tem mais uma seçãozinha que você configura as URLs que o motor vai utilizar, né, e algumas coisas que o motor vai utilizar para os testes. Então, a gente tem a URL de resource, que é uma API aí da fase 2 para o motor bater nessa API, né, fazer uma requisição para essa API e conseguir validar ali se a validação de token está funcionando, MTLS, esse tipo de coisa. Tá? Então percebe que a gente está até usando uma API mocada aqui mesmo, né, para esse teste. A intenção aqui era só a gente validar mais a parte aí a camada de segurança do motor, né? Então essa API nossa, ela faz todas as validações de token, ela fecha MTLS, porém o payload que ela responde é um payload mocado, tá? Então a gente identificou aqui um /mock só para a gente ter essa diferenciação aí. O endpoint de consentimento, né? Então, porque o motor ele vai emitir consentimentos no teu motor de consentimento, então você precisa ter isso implementado. Aprovação de consentimento, rejeição de consentimento, o motor vai precisar dessas coisas funcionando. Tá? Então aqui é a URL, perceba que essa URL é a URL do regulatório de consentimentos. Né? Open Insurance, consents, /v1/consents. Né? Então esse endpoint ele bate aqui na nossa implementação da Zurich, que cria ali um consentimento conforme especificado pelo Open Insurance. Tá? A gente tem campos aqui de CPF e CNPJ que vão ser usados na criação do consentimento. Né? A gente pegou um CPF qualquer aqui e colocou um CNPJ também. O Organization ID do seu Resource Server, que é justamente o Organization ID lá do diretório central. Tá? Então, no caso, como a gente está usando a Zurich, né? A gente tem o Organization ID da Zurich aqui. Tá? Então é esse campinho que a gente preenche aqui. Esses campos aqui para Open Insurance não fazem sentido, né? São campos de payment lá do Open Banking. Então imagino que esses campos talvez sumam, depois aí o pessoal remova esses campos aqui. Esse campo Business or Personal Products também, acho que ele é novo, né? Tanto que no meu JSON ele não está nem preenchido. Acredito que não seja no nosso teste que não precise. E aqui no fim tem as configurações do diretório que eu comentei. Então a gente precisa falar para o motor onde está o diretório central. Então a gente passa aqui a URL de metadados do diretório central, que também é a URL de well-known, né? Só que perceba que é lá do diretório de Open Banking, de Open Insurance Brasil. Né? Então essa URL vai ser igual para todos os testes. Né? Aqui ele pede o Client ID do cliente que eu estou usando aqui em cima, né? Então a gente lembra que a gente tem lá os software statements, né, no nosso cadastro aqui. Então a gente tem que passar aqui os IDs devidamente, né? A API de MTLS lá do diretório central. Então esse endereço também vai ser o mesmo para todos, né? E o keystore do diretório central também vai ser o mesmo para todos. Essas hints aqui, pessoal, elas fazem referências, ó, falando, se você está usando o diretório Brasil de Sandbox, você aponta para esse endereço aqui. Só que ele faz referência ali ao Open Banking, né? Aí no caso é só adaptar ali para o Open Insurance. Tá? Então essa é a configuração do teste, pessoal. Ele gera depois um JSON. Se você clica nessa abinha JSON, você pode usar esse, né, copiar esse JSON e salvar aí para ter mais fácil o salvo depois das configurações. Tá? Mas por cima são essas as configurações. Então vou dar mais foco na execução dos testes agora. Então, uma vez que você cria aqui o teste, né, eu fui no botãozinho de Create ali, perceba que eu já estou então na parte aqui de rodar os testes do motor. O motor de DCR ele tem aqui alguns testes, né? E o outro motor lá de Authorization Server também tem vários testes. Os testes têm identificadores, têm nomes aqui, né? Então cada teste vai ter um breve nome ali do que ele faz, né? E para rodar o teste de fato é só dar clicar nesse Run Test aqui. Quando fizer esse run test, o motor vai usar então toda aquela configuração que você fez ali no JSON ali, né? E emitir consentimentos, validar se o MTLS está funcionando, emitir tokens, enfim. Ele faz uma série de validações. Né? E uma dica que a gente dá aqui é sempre ler nesse quadradinho azul o que o motor está querendo fazer na tua implementação, no teu servidor aí, né? Para você entender se caso esse teste aqui execute e dê falha, né, alguma coisa aconteça, algum erro aconteça, você consegue ver qual era o objetivo desse teste aqui. Então é sempre importante você ler isso aqui, entender o que esse teste está fazendo, para caso ele falhe, você saiba analisar ali o problema com mais facilidade. Né? Então percebe que aqui eu já executei esse teste e ele está no status de waiting aqui, né, ele está esperando que eu tome alguma ação. Por quê? Porque esse teste ele criou um consentimento na nossa base aqui da Zurich, e ele está esperando agora que eu aprove esse consentimento. Tá? Então, o que ele fala aqui? Né? Ele vai obter lá um software statement no diretório central lá, de OPIN.
usando lá o MTLS, o certificado que eu configurei ali no JSON e tal, fazer um registro de um novo cliente no Authorization Server nosso aqui da Zurich e fazer um fluxo de autorização. Então é um caso de sucesso aqui, eu tenho que fazer um fluxo de sucesso aqui, né, um fluxo feliz, né, um happy flow aqui, para o motor conseguir validar se esse fluxo funciona. Então como é que a gente faz, né? Eu vou clicar nesse botãozinho de Proceed, só para ele destravar aqui essa tela, mas eu costumo copiar essa URL e abrir sempre em abas anônimas, tá? Alguns testes usam cookies, né, para fazer algumas validações ali de sessão, e se você tem algum cookie de uma execução anterior, tal, ele pode acabar dando alguns problemas nos testes. Então a gente sempre abre em novas abas anônimas, tá? Cada teste que eu executo, eu fecho a aba anônima anterior e abro uma nova, tá? Só para evitar esses problemas, né? Então aqui, percebe que a gente já caiu numa tela aqui da SimCity, né? Porque a gente ainda não tem aqui, o front-end ainda não está 100% implementado, então a gente não tem um front-end onde eu consiga fazer login e de fato aprovar o consentimento via tela, tá? Então a gente está redirecionando aqui temporariamente para uma página SimCity, e então eu vou ter que fazer a aprovação desse consentimento via API, tá? Porque eu ainda não tenho, né, as telas aqui implementadas, mas idealmente o que aconteceria? O usuário cairia aqui, usuário não, né? Você executando aqui o motor, cairia na sua tela de login de sandbox, né? Você faria login com o usuário e senha do teu ambiente ali de sandbox, faria a aprovação do consentimento via tela, e a tua tela faria, né, o callback ali para o motor, né? Como a gente não tem isso interno, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar, percebe que no query parameter aqui, eu tenho nesse query parameter aqui, eu tenho o ID do consentimento, tá? Esse intent ID aqui. Então eu vou copiar esse carinha e eu vou fazer a aprovação via API aqui. Então eu tenho um Postman aberto. E essa execução no Postman não vai fazer muito sentido para vocês, porque é detalhes SimCity isso aqui, né? É a implementação da SimCity. Então, mas basicamente estou buscando o consentimento, atualizando algumas informações nele e aprovando, tá? Seria igual o usuário fazer os passos via tela, beleza? E no nosso fluxo aqui SimCity, quando eu faço essa aprovação, a gente gera um 302, que é justamente o callback, né, para o chamador, o callback para TPP, né, o callback para receptora, que no caso aqui a receptora é o próprio motor, né? Então eu copio essa URL, né, no nosso caso aqui, e faço o callback para o motor nessa mesma aba anônima que a gente está fazendo aqui. Mas, de novo, né, esses aqui são detalhes mais SimCity, né, então talvez para a tua implementação não faça tanto sentido. Mas o fato é, você precisa aprovar o consentimento e fazer o callback para o motor para fechar o fluxo aí especificado pelo Open Insurance, né, da jornada do usuário ali. Percebe que eu fiz o callback, ele já deu aqui que o próprio OpenID está processando a resposta que eu mandei para eles, né? Eu posso fechar então essa telinha aqui. E se eu voltar para os nossos testes agora, percebe que ele já passou, tá? Então esse teste é um teste bem caminho feliz, né? Ele foi bem rápido, né? Só fazer a aprovação do consentimento e já deu certo, tá? E aí, o que é legal do motor, né? Você consegue ver exatamente todos os passos que ele executou. Então, se você desce um pouco aqui nos logs, né? Você consegue ver exatamente os testes que o motor foi executando. Então, todos os requests HTTP que ele faz, você consegue ver no detalhe. Então, ó, ele fez um GET lá no nosso well-known da Zurich, tá? Ele loga o response que ele recebeu aqui da Zurich, desse well-known. Aí depois ele faz validações em cima desse response. Então, ele valida... enfim, ele valida todas as informações aqui se estão de acordo com o esperado pelo regulatório, né? Então ele fez o parse aqui da configuração, valida lá, né, se nessa configuração ali do teu well-known tem as configurações que são requeridas aqui pelo regulatório, né? Depois ele fez aqui um outro request para obter dados ali dos certificados ali do nosso servidor. Então ele fez esse get e obteve aqui esse response, né, 200 ok. Então você consegue ver exatamente no detalhe os requests e responses, né? E os passos que ele vai validando. Então, ele validou se tal certificado lá está válido. Enfim, todos os passos que o motor vai executando você consegue ver por aqui, tá? Ó, foi no diretório central e obteve um software statement. Então, assim, caso algum teste falhe, o que você tem que fazer, né? Você precisa, vai ficar com o status de falha aqui em cima, vermelhinho, né? Aí você precisa ver exatamente qual foi o passo que falhou. Então, ao invés de estar success aqui, vai estar feio, né? Vai estar feio, alguma coisa assim. E aí você consegue pegar esse passo e ver, beleza, ele falhou no passo que bateu no diretório para fazer alguma coisa. Então você consegue entender ali se foi algum problema na tua configuração, se há algum problema no teu servidor de OpenID aí, né, na tua implementação ali do Open Insurance, ou se eventualmente até algum próprio problema do motor, né? Como o próprio motor está em beta, né, pode ser que a gente execute e pegue problemas no motor, né? E o pessoal tem lá o GitLab do motor que a gente pode até abrir issues lá, caso a gente pegue problemas, né?
Então, a análise se dá toda aqui em cima desses logs do motor aqui. Tá? Não vou passar claro por todos os passos, porque são muitos, né? Perceba o tanto de coisa que o motor faz para validar, né? Não vou entrar em tudo isso aqui, mas é assim que um teste do motor funciona. Tá? Eu vou executar mais um ou dois aqui, só para a gente não perder muito tempo. Né? A gente tem um outro fluxo aqui, acho que esse aqui é importante fazer também. Na verdade, eu vou pular para o próximo, peraí. Não, não, beleza, esse aqui ele é um fluxo de sucesso também. Ele vai gerar uma nova URL. Eu sempre clico nesse botãozinho para destravar essa telinha aqui. Abro numa aba anônima, igual eu comentei. Tá? E de novo, eu vou pegar aqui o consentimento, porque eu não tenho a tela pronta, né? Vou na minha API de aprovação de consentimento aqui. Faço os fluxos necessários aqui pela Syncytia, né? Busco o consentimento, atualizo algumas coisas e faço a confirmação. Tá? Faço o callback aqui para o motor. E igual eu fiz na vez anterior, né? Fiz o callback. E aí o motor valida se isso deu certo e também deu sucesso. Tá? Pessoal, não vou executar todos os testes do DCR, porque eu acho importante a gente falar do outro motor que é o de Authorization também. Acho que só um ponto importante, deixa eu já ir para o motor de Authorization aqui. Então eu vou criar um novo teste pleno aqui. Tá? E aqui em cima, ao invés então de usar o SDCR, eu vou usar então esse Authorization Server Test. Ok? Aí, de novo, aqui em cima as mesmas configurações que a gente já havia feito, não muda muita coisa, tá? Open Insurance Brasil e Plain Response. E agora o JSON muda um pouco, tá? Porque tem alguns campos a mais aqui no motor de Authorization Server, tá? Então eu vou pegar um JSON que eu tenho salvo aqui para não perder muito tempo. Mas basicamente o que muda nesse de Authorization Server, tá? Ele tem aqui um segundo client, ó. Né? Então esse motor usa dois clients, igual o Joseph, o pessoal comentou, né? Você precisa de dois clients, e esses clients no motor de Authorization Server, eles têm que estar devidamente já registrados, já tem que ter sido feito o DCR desses dois clients aqui na tua plataforma, na tua implementação, para que o motor consiga de fato usar esses clients, tá? Então tem que fazer um processo de DCR para esses clients aqui. No motor de DCR, que é o que a gente acabou de executar, né, anteriormente, o próprio motor já faz o DCR. Então, o cliente que você usa lá não precisa fazer DCR dele, o motor vai fazer. Né? Agora, nesse teste aqui, você tem que ter feito previamente um DCR desses clientes aqui. Por isso que o pessoal comentou, né? É importante que a gente tenha, a pessoa que vai executar o motor precisa ter um conhecimento técnico aí da implementação do teu Authorization Server, um conhecimento técnico sobre, né, o AUTH aí, certificados, etc., para conseguir montar essas configurações aqui devidamente. Tá? Os demais campos são bem parecidos, eu não vou entrar no detalhe de novo. Tá? Vou só dar um create test aqui. Beleza? Então a gente tem, aí percebe que o motor de Authorization Server, ele tem também vários testes, né? Ele é até um pouco mais longo aí do que o de DCR. Tá? E mesma coisa, pessoal, dá um run test, o motor vai executar, tem testes que passam sozinho já, sozinho assim, né? Não é que passa sozinho, né? Passa sem depender de interação humana, né? Ele faz requisições para o teu Authorization Server, e se tudo tiver devidamente configurado, né, certinho no teu Authorization Server, ele passa sem depender de criar consentimento nem nada, né? Agora, caso tenha alguma falha na tua configuração, o teste vai falhar, e aí você analisa aqui nos passos qual foi o passo que falhou, tá? Eu vou dar um continue plan aqui, para ir para o próximo teste. Aí aqui, beleza, de novo, pessoal, é importante ler as descrições, né? Então, esse teste, ele valida, né, primariamente aqui os fluxos felizes, né, happy flows, usando dois clientes diferentes, né? Então, vai ter que autenticar o usuário duas vezes. Então, esse teste ele vai gerar dois consentimentos, vocês vão ver aqui. Enfim, vai fazer diversas validações aqui, para validar, né, que o FAP-RW está corretamente implementado. Beleza? Eu vou clicar no botãozinho só para destravar aqui, mas vou abrir numa aba anônima, igual eu já comentei. Então, como é um fluxo feliz, eu sei que eu tenho que basicamente aprovar o consentimento. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui e fazer o mesmo processo que a gente já fez. Usando aqui as APIs da Syncytia, né, para fazer a aprovação do consentimento. Tá? Passei rapidinho pelo Postman, porque não tem muita coisa importante lá. Então, ele fez o callback para o motor aqui já. E aí, perceba que agora o motor continua executando. Né? E, de novo, ficou em status de waiting. Por quê? Ele gerou um novo consentimento aqui. Ó. Percebe que o botãozinho está clicável de novo, né? Então ele tem uma URL aqui embaixo, que é a URL que eu já visitei, e gerou uma URL nova. Por isso que eu clico nesses botãozinhos, justamente para saber qual é a URL que eu já visitei, né? Então eu vou até clicar nela aqui também, e vou aprovar então esse consentimento. Aí, beleza, vou pegar esse carinha, fazer a mesma coisa só para a gente fechar esse teste aqui. Acho que eu acabei pegando a mesma URL, peraí, é a URL de baixo aqui. O consent ID está igual. Esse aqui 2, não sei o que, esse aqui mesmo. Beleza. Esse é o novo. Faço aqui então a aprovação
via Postman. Faço o callback no motor. Tá? E aí, beleza, o motor já fica no estado de sucesso também. E aí, novamente, se você descer aqui, consegue ver todos os logs do motor, né? De novo, não vou entrar em detalhes aqui, mas você consegue ver tudo que o motor executou. Tá? E o próximo teste, acho que talvez para fechar é legal a gente executar, ele é um teste um pouquinho diferente, porque ele aqui é a importância de ler a descrição. Né? Esse teste requer que o usuário rejeite o consentimento. Então, se eu fizer esse teste aprovando o consentimento igual eu estava fazendo, ele vai dar erro, porque o motor espera que você rejeite, né, o consentimento. Então, por exemplo, o usuário pressa o botão cancelar na tela de login, alguma coisa desse tipo, cancela o consentimento. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, beleza, copiar o URL, vou abrir uma abinha anônima aqui, vou pegar o consentimento, só que ao invés de aprovar, eu vou rejeitar. Tá? Então, aí, claro, usando aqui a implementação da Syncytia, né, eu faço aqui todo o processo que a gente já fez, de buscar o consentimento, atualizar, só que ao invés de aprovar, eu vou rejeitar o consentimento. A gente tem uma outra API para isso. Tá? Então, eu rejeito. Percebe que até muda um pouco a URL de callback aqui. Ó. Tem alguns erros aqui, né, na URL. Beleza, faço o callback para o motor aqui. Ó, percebe que ele devolve aqui para o motor um access denied, tal, conforme o regulatório, né? Porque o consentimento não foi aprovado. E beleza, o motor continuou e já gerou um novo consentimento. Ele faz 2 vezes também aqui. Tá? Então, eu vou copiar essa URL, igual a gente já fez. Abrir na aba anônima, copiar o consent ID e fazer devidamente a rejeição desse segundo consentimento também. Tá? Rejeito o consentimento. Beleza? O segundo callback, então, também deu certo e o motor ficou no estado de sucesso. Tá? Então, igual eu comentei, tem testes que passam sozinhos, né, sem interação humana, tem testes que precisam aprovar, tem testes que precisam rejeitar. Então, daí está a importância de entender o que o teste faz e ler aqui, né, as descrições. Tá? Acho que só para fechar, tem um testezinho legal que é o teste que pede um screenshot, né? O pessoal, o Joseph comentou ali, o Domingos também, que tem testes que você tem que depois que você executa, né? É bom você ver se todos passaram, né? Se não ficou nenhum erro, né? E tem alguns testes que pedem para você adicionar screenshots. Então, um deles que eu lembro é esse carinha aqui, ó. Ele passa uma URL de redirect que não existe, que não está cadastrada, né? Aí até fala aqui, ó, esse teste usa um redirect URI não cadastrado. O Authorization Server deve mostrar um erro, dizendo que essa URL está inválida, né? E um screenshot, então, tem que ser anexado no motor, né? Então, o que a gente faz? Vou clicar só para destravar aqui. Se eu pego esse cara e abro numa abinha anônima, vocês vão ver que ele já dá um erro aqui, ó. Então, por quê? Porque a nossa implementação de Authorization Server aqui da Zurich entendeu que essa requisição está inválida, justamente porque o motor mandou uma requisição inválida, né? Então a gente entende isso aqui e dá esse problema, dá esse erro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar um screenshot disso aqui, tá? E aqui no motor, lá no finzinho, vai ter um passo, né? Aqui, ó. Ele está esperando, o motor está esperando que você adicione aqui um screenshot, né? Tá? Image required. Então a gente pode vir aqui, tá anexando aqui, fazendo o upload aqui da imagem. Depois que você faz o upload da imagem, você pode retornar para o motor. E aí o teste vai ficar aqui como finalizado, só que ele fica no status de review, né? Porque esse screenshot, quem vai analisar é o time da OpenID, né? Quando você submete a certificação, todos esses logs aqui você manda para o time da OpenID, né? E eles vão validar, então, se os testes estão corretos, e esses testes que têm screenshot, eles vão validar, claro, se os screenshots estão devidamente aí, conforme o esperado. Tá? Pessoal, acho que do motor é isso. Até para complementar, pessoal, é que parece simples, mas o nosso ambiente aqui está bem estável, tá? O ambiente da Syncytia, mas o motor, ele pega todas as definições das APIs do regulatório e ele começa a validar a max length de campo, começa a validar tipo do que está mandando, e o ambiente da Syncytia, por estar bem estável com o que define o regulatório, ele vai passando, porque a gente já determina lá, ó, ele está tentando mandar, sei lá, 150 caracteres naquele atributo, daquele JSON, e deveria aceitar 100. Então, tem vários cenários que, por mais que o teste é de segurança, ele chega a testar algumas coisas funcionais. Então, fique bem esperto. E a única documentação que a gente tem é a documentação do motor, que é aquela lista de itens que está na documentação. Desculpa, da execução.
Não tem nada que detalhe, mas quais são os cenários por agrupador? Não tem. Tá bom? Não Beleza. parece tão simples, mas Não, não é simples, não. a gente, aqui a Syncidia, a gente está batendo cabeça, acho que desde o ano passado, né, assim. Com o Open Bank. Desde de abril do ano passado, virando noite para cumprir Legal. data. Deixa eu só falar um negócio só, só um pouquinho, com relação àquelas mensagens de erro, as reviews que foram colocadas. A OpenID Foundation, o mesmo OFAP Working Group, que ela demanda é que as mensagens em si, especificamente quais são as mensagens de erro que vão ser apresentadas, a gente não faz o enforcement dela. Ou seja, a gente sugere que elas sejam mnemônicas o suficiente para o RP, quando eu estiver interagindo com o teu cliente, com o teu OP, consiga entender qual que é o erro que está por trás da mensagem de erro. Mas assim, a gente não vai exigir que seja apresentada determinada mensagem de erro para cada um dos cenários. Então, por exemplo, no caso que você apresentou do invalid redirect URL. Uhum. Nós da OpenID Foundation não vamos exigir que esteja apresentada a mensagem de erro que a redirect URL está errada ou não está registrada. O que a gente vai conferir é só o seguinte: foi apresentado algum erro ou não? Beleza. Então, assim, o que tem que tomar cuidado é o seguinte: se por questão de segurança a seguradora decidir não apresentar nenhuma mensagem de erro, não tem problema para a gente. A questão é só o seguinte: como que vai ser a interação com o RP quando ele for fazer a integração? Fica difícil conseguir debugar e fazer tracing de qualquer coisa se o OP não apresentar nenhuma mensagem de erro. Perfeito. Esse que é o ponto. Então, assim, só para reforçar, a gente não vai exigir que o screenshot apresente determinada mensagem de erro. A gente sugere que seja colocada alguma mensagem mnemônica o suficiente. Beleza. Okay? Aí para fechar, pessoal, eu mandei no chat ali uma mensagem agora, alguns links que ajudam aí na configuração e execução do motor, tá? São 4 links ali, bem alguns passo a passo aqui explicando, né, como executar o motor. Tem alguns exemplos de configuração do DCR e do Authorization Server, né? Só que lembrando, são exemplos do Open Banking, tá? Não sei se a gente vai ter aí exemplos do Open Insurance disponíveis também, mas são bem parecidos, tá? Eu mesmo peguei o JSON que eu tinha do Open Banking e fui alterando as coisas conforme eram necessárias, né? Então, esses links aí tem exemplos, e o último link ele fala do processo de submissão, tá? Então, passo a passo de como submeter aí, onde tem que ir, como tem que fazer o pagamento, etc, né? Tem esse passo a passo aí. Tá? Mas assim, mostra o relatório final ali da execução dos dois. Você diz o... Aquele que está tudo verdinho. Ah, tá. Não, dos quadradinhos lá. Aqui depois... deixa eu mostrar onde eu fui, né? Nessa página inicial tem esse botãozinho aqui de ver todos os test plans disponíveis, né? Que como você fez login, né, você consegue acessar testes anteriores. Então, caso você comece um teste, beleza, quero terminar por hoje, amanhã eu continuo. Você pode fechar, né? No outro dia você consegue continuar os seus testes vindo nessa seção aqui, ó, de ver testes disponíveis, né? Aí você consegue ver todas as execuções que você fez no passado. Inclusive, a gente tem aqui a que a gente rodou ontem, né, quando o pessoal da OpenID liberou a correção, uma das correções estavam pendentes na versão beta, a gente executou aqui para o ambiente da Zurich, né, a gente passou nos testes aí. Tá? Então, esses aqui são os que eu rodei hoje, né? Tem pouquinha coisinha verdinha aqui, porque eu não rodei todos, né? Mas aqui estão os que a gente executou. Tá? E os que estão em azulzinho ali, onde exige o screenshot. Exige não, né? Foi processo de review. Aí. Só um negócio só para tentar, não sei se você pode clicar nesse que está completamente preenchido? Sim. Então, você vai ter um link aqui nesse botão, se você ver aqui no canto direito, você tem um Certification Package. Nesse Certification Package, você vai fazer a submissão do PDF, que eu comentei, e aí, depois que você fez a submissão, você vai clicar nesse botãozinho aí, Prepare Certification Package. Quando você clicar nesse Prepare Certification Package, ele vai fazer um download de um zip, e aí, além disso, ele vai também setar todo o plano de teste no estado que precisa para ser submetido para a OpenID Foundation. Então, assim, se você fizer todo o processo e só fizer o download do log e submeter para a gente, o que a gente vai pedir para você é você voltar aqui e recriar o pacote, tá? Só um ponto de atenção. Beleza. Esses passos aqui da submissão, nesse último link que eu mandei, também explica aí como fazer, né? Mas realmente é através desse botãozinho aqui.
Eu acho que é isso que a gente tem para apresentar, né? O status que eu comentei de review, né? Quando o teste pede o screenshot lá, fica azulzinho aqui. Quando eu comentei que assim, a gente sugere para todo mundo rever o que está aí, o que está como review, é porque como a gente não vai entrar no mérito exatamente da mensagem de erro em si, que está sendo apresentada, a gente sugere que o próprio quem submeteu faça a revisão se faz sentido a mensagem de erro que está sendo apresentada, tá bom? Então, puxando aqui algumas das dúvidas, começando por quem estava com a mão levantada aqui, o Marcos Vinícius Gomes, puder abrir aí. Opa, boa tarde, pessoal. Senhores, minha dúvida foi até mais referente lá ao início da apresentação. A primeira delas é, nesse momento da certificação OpenID, os certificados que devem estar implementados lá na Sandbox já são os certificados emitidos por CA válida e CP Brasil ou podem ser os autoassinados? Tem que ser certificado válido. Já deve ser o certificado ICP Brasil. Não, peraí. O motor ele é executado em Sandbox. Em Sandbox, ele não usa os certificados de CP Brasil. Só em produção. Você tem que fornecer uma CA. Sim, uma CA. Isso. Que é aquela Se você usar CA que autoassinado, não aparece... tem problema. Só que você tem que fornecer uma CA. Então, ou seja, não é autoassinado no estrito senso. A gente diz, essa CA que você comenta é aquela do que apareceu no mtls.ca. Isso mesmo. Então, você vai ter que. Então, se você for fazer um autoassinado, você vai ter que criar uma PKI na mão. Você vai ter que criar um CA, você vai ter que criar um certificado, pegar esse CA que você criou e submeter no JSON. Porque se não é o válido, a outra alternativa é essa mesmo, né? É criar tudo na mão. Exato. Lembrando que os certificados que eu usei de assinatura e de cliente aqui no motor são certificados de sandbox, né, que o próprio diretório central gera, tá? Então, o BRCAC, BRCIO, né, que são os certificados de cliente e assinatura, de sandbox você gera pelo próprio diretório, não precisa comprar para sandbox, né, que são os que eu usei no motor aqui. Então, tudo bem. Essa explicação já matou a outra dúvida que eu tinha sobre o MTLS-CA. É a minha CA autoassinada, já entendi. Beleza. Minha dúvida era essa mesmo. Obrigado. É a CA do diretório lá que assinou, né? Isso aí. Beleza, Marcos. Obrigado. João Ferreira, por gentileza. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: a gente tem que estar com esse processo que foi apresentado concluído até o dia 5/8 para fazer a solicitação? Alô, não estou ouvindo se alguém estiver respondendo. Sobre as datas oficiais aí, eu não tenho certeza, pessoal, do Insurance. Eu posso até responder. O 5/8 é a data aconselhável para a submissão da certificação, porque a OpenID ela tem que validar todos os logs de execução, que a data final é o mês subsequente, né? Dia 1/9, se eu não me engano. Então, recomende-se que envie até dia 5/8, porque a OpenID vai ter alta carga de avaliação. E a gente aqui da Syncidia, que acompanha desde o Open Banking, teve submissão que nós fizemos que demorou horas e outros que demoraram semanas. Então, é recomendado que envie até 5/8 para a OpenID ter fôlego para avaliar todos os logs de execução. Senão pode correr o risco, né, de não ter até dia 1/9. Tá, então, para fazer essa submissão, eu entendo que esse processo tem que estar concluído. Sim, tem que dar tudo verdinho, igual nós mostramos ali no relatório. Tá, isso. Então, obrigado. Você vai ter que ter executado tudo, ter criado os PDFs, exportado todos os pacotes, está tudo pronto para subir. Tá. Compreendido. Muito obrigado.
Beleza. O Marcos acho que só esqueceu de abaixar a mão aí. O próximo é o Osni Teixeira. Oi, boa tarde. Eu sou o Zen aqui da Itaú Seguros e tenho uma dúvida aqui se vocês saberiam informar se nos testes a gente teria que, se algum teste, pelo fato de eu não restringir talvez as cifras criptográficas lá no meu Fire ou no Gator, teria alguma implicação aí na execução dos testes, né? Eu dei uma olhada aqui no manual e algumas coisas aqui falam sobre utilização do TLS 1.2 e dois algoritmos aqui, né? Mas não fala se é para restringir, né? Tem algum teste, cara, que valida sim as cifras aí, versões Tem de sim, tem TLS? sim. Tem, né? Eu não Tem lembro sim. exatamente Então, qual, mas tem sim. tem Não, uma acho que série de cifras aí quase que já são todos. consideradas inseguras É. que não podem ser suportadas. Quase todos os testes validam cifras, tá? Então, se você não está validando no, sei lá, se você tem uma camada de WAF ou no Firewall, ele vai validar várias cifras que não estão na lista das 4 ou 5 cifras permitidas. Ah, legal, beleza. Tá. Valeu. Beleza. Davi Melk. Ah, não, desculpa, pessoal. O Marcos levantou antes. Então, Marcos do Carmo. Oi, boa tarde, gente. Eu estou com duas dúvidas aqui. É o seguinte: a parte de pagamento de certificação, por exemplo, aqui no nosso caso são 3 CNPJs distintos. Eu queria saber se, nesse caso, basta uma empresa ser membro e pagar a certificação das 3, ou se cada uma delas vai ter que se tornar membro para poder pagar a certificação de cada uma. E a outra pergunta é se a certificação de transmissor e receptor precisam ser pagas ao mesmo tempo ou podem ser em momentos diferentes. Porque, a princípio, aqui a nossa maior preocupação é inicialmente preparar a parte de transmissor e depois de receptor. Respondendo a tua pergunta com relação aos 3 CNPJs, a política que a gente estabelece é você fazer um membership da controladora. Então, se você tem uma estrutura de controle, então, se você fizer da controladora o membership, a gente estende o desconto para subsidiárias. Com relação ao pagamento em tempos diferentes, sim, você pode fazer em tempos diferentes. Acredito que a gente vai ter a mesma dinâmica que a gente teve lá no Open Banking. Então, primeiro todo mundo certifica com OP, depois com RP. Tá, então, basta uma ser membro, a controladora, e a certificação é pago das outras, normalmente por essa membro, né? Que aí a certificação é isolada para cada uma delas. E o time de transmissão receptora são momentos distintos. Obrigado. Só para confirmar mesmo o entendimento. Isso. Então, de novo, a membership então, da controladora, quando você for efetuar o pagamento, você avisa a gente de qual é a correlação entre os CNPJs aí, quem é controlado por quem, e a gente vai aplicar o desconto. Ok, obrigado. Davi Melk. Boa tarde a todos aí. Então, só para mim deixar claro aqui, nós precisamos até o dia 5, sexta-feira da semana que vem, adquirir os certificados, testar o motor e submeter o pacote até o dia 5. É isso? Não é semana que vem, é um outro mês, né? Não, é semana que vem, né? 5 de agosto já é sexta-feira da semana que vem. Sim. Desculpa, me perdi no tempo aí. Então, a gente só tem um prazo de uma semana para fazer isso tudo. Ajustar as APIs, adquirir os certificados, configurar os certificados, submeter todos os testes e pegar o pacote lá gerado naquele link, naquele PDF, para poder fazer o processo de certificação. A partir da data desse workshop, onde foi apresentado. Oi, se me permite, que esse Fabrício da Syncidia, o que acontece? A certificação, sim, tá? O certificado, que é da ICP Brasil, é obrigatório só quando entrar em produção.
Tá? E lembrando que a data 5/8 é a data recomendada para dar tempo para atender 1/9. Tá ok. Obrigado. Próximo é o Douglas Oliveira. Olá, pessoal, boa tarde. Uma pergunta especificamente para o Fabrício aí da Sensidia. Fabrício, a empresa que estão trabalhando com vocês, se eu não me engano, vocês vão liberar o módulo aí, o add-on de consentimento na próxima semana. Então, as equipes semana que vem já vão conseguir fazer esse processo de gerar as evidências, de conseguir já gerar aí as evidências, os processos aí para tentar, para já solicitar o certificado junto aí com a OpenID? Para te responder, eu vou ter que explicar um pouco o processo da Sensidia, tá? Mas, pessoal, o jeito que a Sensidia trabalha. Não quero, de forma alguma, invalidar outras consultorias, mas a Sensidia, ela configura o motor e entrega o JSON para os nossos clientes. E acompanhamos a 4 mãos a execução desses JSONs. Então, é assim que a Sensidia trabalha. Aí, o nosso cliente, ele tem que logar e rodar, porque é importante o cliente ter a autonomia da execução. Nós mesmos aqui executamos o motor quase diariamente para ver se está tudo ok com a nossa solução. Então, é assim que a Sensidia trabalha, tá? Então, a gente acompanha o cliente até o final para ele submeter. Agora, não sei como que é as outras consultorias. Só um ponto também, o pessoal, essa versão que a gente rodou hoje é a beta, né? Então, assim, para conseguir submeter, a gente precisa ter a versão final oficial, né, da OpenID, que o pessoal ainda acho que comentou de semana que vem aí, né? Não sei quando deve sair exatamente. Só uma última pergunta, peço desculpa aí por atravessar. Essa certificação do OpenID, para mim não ficou muito claro qual que é o intuito, qual que é a finalidade dela, e, por exemplo, para quem for virar membro ou quem for comprar o certificado, para você virar membro, se não me engano, são $20 mil, mesmo você tendo um desconto lá, eu acho que o valor que está o dólar hoje é um valor um pouco exorbitante. Todo ano a gente vai ter que pegar e vai ter que atualizar, vai ter que comprar um certificado novo, renovar esse certificado, e se a pessoa virar membro, a pessoa também vai ter que todo ano pagar esse $20 mil? Sobre a política de membership tem desconto. Então, assim, essa é a taxa inicial, e quando você vai renovar, ela é bem mais barata. Com relação à política de recertificação, isso ainda não está claro também. Entendi. Tá certo, obrigado. Próximo é o Eduardo. Eduardo Oliveira. Olá, bom dia. Sou Eduardo da Opus, né? Nós também somos uma consultoria aí que tem plataforma, né, para Open Bank e para Open Insurance. E até corroborando aí, né, com a Sensidia, né, normalmente essa certificação ela é bastante técnica, né, então normalmente a gente faz aí a 4 mãos aí com os clientes, né, e realmente as datas ali estão um pouco confusas, estava vendo ali as perguntas no chat, né, realmente está um pouco confuso aquele cronograma, mas em cima disso a pergunta era a respeito do motor de certificação, se já tem a data para liberar ali, né, oficialmente, né, dado que, inclusive o que foi apresentado aqui está usando a parte ali que está em beta, né, se já tem essa data aí para liberação, o pessoal da OpenID já tem a data para liberar o motor. Não, concretamente ainda não tem uma data. Desculpa, corretor aqui, ainda não tem a data, é isso, né? Concretamente, a gente não tem a data de quando é que a gente vai colocar isso em produção, essa versão beta. A gente está esperando mais tal como o Joseph solicitou logo no começo da apresentação, que a gente precisa que mais alguém valide junto com a gente, mas como instituição. Ok. Ok. Caio? Boa tarde, pessoal.
Eu queria saber se existe uma representação nacional para fazer o pagamento das certificações ou se realmente as opções são somente aquelas que estão no site, que é PayPal ou solicitar uma invoice. E são só essas duas opções, da parte da OpenID Foundation. Perfeito, obrigado. Valeriano? Bom, a minha dúvida aqui, até com uma ponte com o Fabrício apresentou aqui, a jornada primeiro, né, Fabrício, a gente tem que criar aí os microserviços, instalar no nosso ambiente aqui de sandbox, né, e fazer um teste mocado, que foi o que você fez aqui para apresentar essa validação. É isso, certo? Eu sou obrigado a falar que cuidado com os mocks, porque não pode submeter mocado, tá? A gente teve algumas instituições de Open Banking que submeteram e foram barrados, porque é possível identificar. Então, a SimCid, ela faz o mock para fazer o teste inicial, depois a gente desliga os mocks e apontamos para os back-ends. Por exemplo, o Zecim, ele mostrou lá na configuração do motor que tem um local que você configura o CPF e CNPJ. Então, se você for fazer um fluxo de consentimento, o CPF é o tal do log de user do consentimento. Tá bom. Nós aqui, nós mocamos aceitando aquele CPF. Mas tirando o mock, significa que a instituição tem que ter aquele CPF cadastrado entre os clientes da transmissora. E aí tem que fazer toda a validação. Então, por exemplo, a tela de login, que a gente não mostrou aqui porque nós não temos, e para o motor não é necessário, porque é teste de segurança, o teste de funcional, ele vai exigir o login, tá? O funcional, mas de segurança não. Então, tudo isso é regra de negócio de vocês, né, da instituição. Então, só toma cuidado com os mocks, tá? Eu acho que para primeira sabatina, perfeito, mas a submissão é importante vocês terem o back-end funcionando. Ou seja, tem que estar tudo desenvolvido, né? Beleza. Para segurança, ele não testa todos os itens funcionais. Então, é coisa de 5%, vai. Eu estou chutando aqui. Por isso que a SimCid consegue executar sem a necessidade de ter o back-end da Zurich pronto. Mas a Zurich, ela já tem todos os cenários que elas têm que desenvolver, porque a gente já passou. Tem que desenvolver isso, isso e isso agora. Agora, o funcional de compartilhamento de dados não precisa ser agora, é no funcional. Tá bom? De novo, só assim, o que eu já apresentei logo lá atrás, assim. A primeira coisa que a gente pede é que assim, o ambiente de sandbox seja exatamente igual ao que vai ser de produção. Sim. Porque a gente já viu isso muito em situações tanto do Open Bank como mesmo em outra jurisdição, onde o sandbox ele é feito em cima de mock e depois quando é colocado em produção ele funciona diferente. E tem de novo o problema de interoperabilidade. Então o que a gente sugere é que faça o teste no ambiente final com software final. Isso que a gente sugere. Não, perfeito. Acho que eu entendi agora a jornada. Obrigado aí, Fabrício e pessoal. Mas assim, de novo, a gente não vai conferir, tal como o pessoal do SimCid está comentando. O OpenID Foundation não vai fazer teste funcional da tua API. Se o CPF está validado, se foi validado corretamente ou não dentro do consentimento. Mas a gente sugere que seja feito na versão final já do software. Mais alguma outra dúvida? Da minha parte, não. Obrigado. Passando aqui, então, pessoal, para a gente atentar o horário, tem 3 pessoas com a mão levantada, vamos tentar esclarecer a dúvida dos 3, e se ainda restar alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, a gente pede que seja registrada via CFC10, que a gente encaminha ao longo dos próximos dias aí, e tenta tratar com prioridade, tá? Ok, vamos ouvir os 3 então de uma vez? Depois a gente volta, né? Vamos lá, Walter. Boa tarde. Bom, ainda não ficou devidamente claro qual que é a certificação obrigatória e qual que é a opcional, sendo a IDPS de transmissor ou a RP de receptor, tá? Essa é a primeira. E a gente, é óbvio que seria, né,
A gente pede que seja formalizado por e-mail isso, até porque tem que, às vezes, tratar com compras e assim vai, tem toda essa questão, né, que a limitação, né, de invoice ou PayPal é algo que prejudica bastante. E também essa questão do prazo, tá? Que está aqui uma semana para algo que a gente não sabe se vai ficar pronto, não está em versão estável, tá? Que é a questão dos motores. E é um prazo que é impraticável, né? A gente precisa que, obrigatoriamente, esse prazo seja revisto, ou seja, aquele prazo final de 1 de setembro para ter toda essa questão é fora do real. Tá? Então, são essas características essas dúvidas que eu gostaria de deixar aqui para ser respondido e também formalizado por e-mail. Eu vou aproveitar a onda aqui, né? Basicamente, o meu ponto é igual do Walter aí, pessoal, tá muito confuso a questão de data, o que a gente tem que validar. O nosso motor ainda vai ser liberado semana que vem, a gente vai ter que correr atrás do rabo para saber o que está acontecendo, o que está dando pau, o que não está, tendo que arrumar. E, poxa, o prazo só aperta, não vai fazer teste funcional, então o que a gente vai estar... é só segurança? Cara, tá muito estranho, tá? Isso daí realmente é a formalização, como o Walter comentou, e deixar mais claro, não sei se tem que fazer uma segunda rodada, se a gente tem... Quem tá anotando isso para levar para outros fóruns, né? Eu não tenho essa visão, porque uma coisa já é o calendário que já foi dado e agora tá vindo aqui falando agora faz. e agora tá falando o que a gente tem que fazer, e entre aspas, né? Porque a gente nem sabe o que tá validando. Pega aí, roda, o que der pau, vocês dão uma olhada e vão arrumando. Poxa, é complicado. Isso porque tem que considerar que ainda está em fase beta, né? A gente vai submeter diversos dados aí com os motores. Não sabemos se há vulnerabilidades nesses motores que podem comprometer os nossos dados, inclusive. Isso aí. Tá? Então, tipo assim, aqui foi legal o workshop para explicar tudo, só que agora que a gente confronta com as datas colocadas, pelo amor de Deus, uma coisa não casa com a outra. Então, Antes de a gente ouvir o Leandro, deixa eu só apontar um negócio. A data de 5, ela é a data que a gente sugere para seja submetida. Qualquer data depois dela, até o mês de setembro, a gente vai trabalhar. Então, ou seja, o que a gente está sugerindo só assim, se possível, submeter a partir da data que a gente colocou, que é semana que vem. Se não for possível, não tem problema. A gente vai processar todas as submissões até depois da data até mesmo. Mas Bom, pessoal, eu tenho a mesma dúvida do outro pessoal, qual certificação que vai ser obrigatória a priori pelo requisito legal, tá? Qual das duas? E também uma outra questão, não ficou claro o processo de filiação, porque ao longo do tempo o processo de filiação fica mais vantajoso. Então a gente consegue fazer, minha dúvida, a gente consegue fazer 100% online e precisa assinar algum tipo de contrato, ou é só pagar a taxa, tá afiliado? Tem um documento digital que tem que ser assinado. No caso, para você virar membro da OpenID Foundation, você vai ter que assinar uma IPR, né, que é Intellectual Property. Você vai ter que criar uma declaração, que você vai abrir mão da declaração de IPR, de propriedade intelectual, quando você participar das comissões. Esse é o processo que talvez tome um pouco mais de tempo, porque você tem que escrever ele, assinar e mandar via fax. Também para você resguardar a OpenID Foundation de contribuição que você fizer depois de ser reclamado na justiça de propriedade intelectual. Esse que é o processo de membership, especificamente. Com relação às submissões, você tem um processo de assinatura tem um PDF que a gente comentou, que é o Declaration de conformidade. Esse é um PDF que você vai ter que assinar digitalmente também, para ser submetido junto. Porque, no fim das contas, o que acontece é assim, a certificação ela é uma autodeclaração. Você está autodeclarando que você está compliant com a especificação que foi colocada, segundo o motor. E é isso que a gente publica.
Até onde eu sei, o que vai ser obrigatório vai ser a parte de OP quanto de RP, que vai ser obrigatório. Então você vai ter que, tanto quem vai exportar dados, né, publicar dados de clientes, tem que ser certificado, como quem vai consumir os dados também tem que ser certificado. O intuito, talvez a pergunta também que foi colocada, por que a certificação? Tal como o Mike colocou logo no começo da apresentação, o intuito do Conformance Suite é garantir interoperabilidade de segurança. Porque você pega a especificação OAuth, ela é muito ampla, você tem diversas opções que podem ser colocadas, que faz com que o ecossistema talvez não consiga interoperar. Então, o Conformance Suite ele define uma série de profiles que garante com que, dado um OP e dado um RP, ou seja, dado um servidor e dado um cliente, em os dois implementando um determinado perfil, né, o que a gente chama de profile, ele vai conseguir interoperar. Tem ainda toda a questão funcional colocada, que traz todo um problema de interoperabilidade quando você está em produção. E é por isso que a gente sugere você executar esses testes com a versão final que vai em produção, não a versão mocada. Não sei se está claro. A gente pode submeter uma série de links para vocês, talvez resumindo um pouquinho, talvez criando um corpus aí de links, que talvez fique mais claro como é que é o processo de membership, para quem tiver interesse. Então, como eu comentei, o desconto, então, é por controlador e controlado. Então, a gente consegue, então, dar desconto para submissões de subsidiárias de membros da OpenID Foundation. O prazo, então, colocado, que é da semana que vem, ele, na verdade, é só o começo que a gente está sugerindo, não é o final. Isso não é deadline. O deadline é lá em setembro. Tá? Mesmo depois de setembro, a gente continua aceitando submissões e ressubmissões. Pessoal, só com relação à pergunta ali de transmissor e receptor, né, só que dar uma contribuição, no Open Banking, obrigatório é transmissão, tá? Recepção é opcional, obviamente, se você for receber, você tem que fazer a certificação, mas acho que aí no caso do OPIN, acho que precisa de uma resposta oficial, né? Mas se for igual no Open Banking, você é obrigatório fazer transmissão, não é obrigatório fazer recepção. Esse aí também é o meu entendimento. Quem vai transmitir... Esse é o nosso entendimento também. A questão da obrigação regulatória é a transmissão. A recepção é um adicional, mas não faz sentido os participantes apenas transmitirem e não poderem receber. Mas regulatório para 1º de setembro é que todas façam a transmissão. Assim, a nossa expectativa dentro da OpenID Foundation é que a gente receba as OPs até setembro e depois a gente vai receber numa segunda leva, possivelmente as RPs, ou seja, são os clientes, quem vai receber. Essa é a nossa expectativa de balanço do trabalho, tá? Acho que o Caio está com a mão levantada. Por favor, pessoal, eu queria fazer mais uma pergunta. Para mim está claro que para a certificação FAP, a gente utilizando o ambiente Sandbox, eu vou ter 2 certificados que foram gerados ali, autoassinados dentro do diretório, o BRC e o BRCAC, e os outros 2 certificados, né, eles serão públicos, né, são aceitáveis publicamente, que é o de servidor e o de front-end, ou fazer aquele ajuste que informaram na mão ali nas requisições. Pergunta, para esse momento da certificação, o motor valida que o meu certificado front-end é um EV? Eu sei que ele não precisa ser ICP Brasil para o Sandbox, mas necessariamente ele precisa ser EV? O teste de segurança que a gente executou aqui agora, ele não valida front, tá? Então, não precisa, ele só bate nos backends que a gente configura lá no início do motor. Ele não valida front. Perfeito.
Obrigado. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é o BRK e o BRSeal auto-assinado, registrado no diretório de Sandbox, igual eu expliquei no workshop de semana passada. E o Server Certificate, que para Sandbox pode ser um certificado registrado, não precisa ser ICP Brasil. Porém, por ele ser um certificado de MTLS, tem que configurar com a Trust CA do diretório central de Sandbox. Tá? Porque ele que assina, ele que faz o envio da comunicação do BRK aqui até o Server Certificate. Ok? Ok, Fabrício, obrigado. Fabrício, só um ponto. Eu não chamaria ele de autoassinado nesse caso. Então, o PKI do Sandbox, ele é um PKI convencional e, como você comentou, qualquer participante que tenha acesso ao Sandbox consegue emitir um número ilimitado de certificados. Não, perfeito. Eu falei errado, tem razão. Ele é gerado via OpenSSL e assinado pelo diretório. Perfeito. Isso. No teste DCR, a gente faz a validação estrita disso, tá? Ou seja, quando você submeter, quando você for rodar o profile de DCR, o certificado a gente vai usar, a gente vai conferir no diretório de Sandbox se ele está válido ou não, contra o certificado, contra o diretório. Então, assim, não dá para você rodar o teste DCR sem Pessoal, se tiver restado alguma dúvida que não foi respondida em respeito ao tempo que foi dedicado à reunião, a gente pede que seja registrado e formalizado via CFC Desk. Já vou compartilhar o link aqui no chat para todos terem acesso. E agradeço a participação de todos, tá bem? Tem um segundo workshop, né, que também está agendado, né? Sim, teremos um segundo workshop, está agendado para o dia 11 de agosto, posterior até a data do dia 5, mas esse aí a gente já tinha pré-agendado, então estamos só aguardando a confirmação oficial, mas deve acontecer no dia 11, tá? Que é o dia 5, então, só reforçando, dia 5 a gente não está colocando o deadline, é o início da submissão, a gente está colocando. Bom, que isso esse talvez aí... gerou uma confusão aí. Dia 5 foi a data, e aí domingos até peço uma confirmação, mas foi uma data que foi solicitada pela OpenID para ter tempo suficiente para processar tudo até o dia 1º de setembro, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, o que a gente fez foi assim, a gente planejou, assim, dado o volume total de submissão que a gente fez, qual que é o horizonte de tempo que a gente tem que receber todas as submissões. Então a gente fez mais ou menos a conta para trás, falou assim, seria interessante que começasse ela no dia 5. A gente não está colocando isso como deadline, entendeu? Eu acho que teve algum problema de comunicação aí. O entendimento nosso, quando a gente publicou a data de 5, não foi como data final. Foi como início para começar a ter um workload de trabalho razoável do nosso lado. Um ponto importante lembrado aí, porque o entendimento, pelo menos nosso aqui, é que era a data final para a solicitação. Não é não. Foi bom ter reforçado isso. Do lado do secretariado, então, pessoal, realmente a gente tinha colocado nas comunicações para você tentar um prazo limite do dia 5 de agosto, e aqui o Joseph também acabou de compartilhar aqui no chat que vai ser uma fila comum, first in, first out ali. Então, o primeiro que for solicitado vai ser o primeiro a ser processado. O ponto é que se chegarem vários no dia 28 de agosto, certamente nem todos vão estar disponíveis no dia 1º de setembro. Então, do lado do secretariado, a gente pode tentar ajustar ali a comunicação para evitar esse desentendimento ali de que não poderia ser feito nada pós 5 de agosto, mas só chamando atenção para isso que o OpenID comentou, que assim, eles vão precisar que tenha algum escalonamento. Tá? Beleza? A nossa experiência com o Open Bank foi que muitas submissões chegaram em cima da data final e gerou aquela situação, tal como a Cecília comentou. Algumas foram atendidas em questão de horas, outras foram atendidas em questão de semanas. Ok? Beleza, pessoal.
Agradecemos a participação de todos. A gravação da reunião vai ser compartilhada assim que possível. E assim que a gente confirmar oficialmente o próximo workshop, a gente encaminha o convite para todos aqui também, e aí podemos ter outra sessão de dúvidas, outra sessão de explicação de alguma coisa que não tinha ficado claro, enfim. Beleza? Bom, pessoal, obrigado, boa tarde, Obrigado, bom hein? trabalho a todos. Valeu, obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.